Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E vocês devem saber muito bem, né? O ano está começando, mas as tradições são antigas. 15 minutos, uma sessão semanal, onde a gente fala por 15 minutos, como manda aqui as areias do tempo da nossa ampulheta, sobre um assunto aí sugerido por um dos nossos assinantes lá no grupo do Facebook. Isso, porque nós temos assinantes que mantêm o Bola Presa vivo e existindo. Eles têm acesso a muito conteúdo exclusivo, são textos, vídeos e podcasts especiais, e também sugerem pra gente esse assunto que a gente discute semanalmente aqui, o tempo que a matéria nos mandar, porque a gente tá nas mãos da areia, a areia às vezes varia, né? Então, semana passada a gente falou no podcast sobre o Luka Doncic marcando 60 pontos, 20 rebotes, 10 assistências. E quão absurdamente histórico isso foi, né? Temos mais história acontecendo. Donovan Mitchell marcou 71 pontos numa partida, o máximo desde que o Kobe marcou 81 contra o Toronto Raptors lá em 2006. Então a gente tem que falar sobre isso. A gente até poderia falar no podcast, mas aconteceu ontem, a gente já vai gravar hoje. Bora lá falar sobre a situação histórica que aconteceu numa rodada histórica, né? Porque ontem teve 54 pontos do Klay Thompson, que já foi tema do 15 minutos. Num jogo com 2 prorrogações e tapinha de último segundo pro Warriors sair do jogo vitorioso. Tapinha de último segundo do Kevin Looney, que pegou 20 rebotes. Teve 43 pontos do LeBron, 42 do Embiid contra o Pelicans. Teve só 39 pro Doncic. Fracasso. Tá em decadência. Franca decadência. Perdedor. Mas hoje é pra falar de 71 pontos do Donovan Mitchell. E bora lá? Bora? Então, virar ampulheta, valendo. Eu acho que 71 pontos é uma marca muito impressionante e histórica, e a gente pode abordar isso por vários ângulos. Mas eu queria começar com o fato de que pareceu muito mais simples e sem esforço do que aquilo que você imagina na sua cabeça que seria um jogo de 31 pontos. Quando o Kobe fez 81, ele foi o ataque do Lakers sozinho o jogo inteiro. Não foi o caso do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell estava funcionando como armador principal, ele estava carregando a bola pro ataque. O importante, o Darius Garland tá machucado, ele não jogou. Nem o Evan Mobley. Isso significou que o Donovan Mitchell passou a maior parte do primeiro tempo encontrando os companheiros. Ele fez 5 pontos no primeiro quarto, 11 pontos no segundo. Ele infiltrava e passava para fora, pro Osman arremessar. Em posses de bola decisivas no quarto período, ele tentou pontes aéreas pro Jarrett Allen. Não foi um desses jogos em que ele força o ataque e 71 pontos acabam sendo fruto de um ataque que depende exclusivamente de um jogador. Mas acabou que precisou, né? Porque o começo do jogo ele foi mais distribuidor, foi mais armador pela própria ausência do Garland. Outra opção seria o Ricky Rubio, que nem estreou ainda na temporada. A gente sabe que o Raulzinho tá lá, mas joga bem pouco. Então o Garland, o Donovan Mitchell era o ataque, mas o ataque não estava também... Eles não estavam acertando todos os passes que ele dava. Não à toa, o Bulls chegou a abrir 21 pontos de vantagem. Aliás, vale lembrar, foi grandes atuações de ontem. O DeMar DeRozan fez 44 pontos. Nesse jogo, se ele fizesse mais 20, ele não chegava, não era o cestinha da partida. Não, surreal. Então foi um duelo bem absurdo entre os dois. Pra gente ter ideia, o Bulls abriu 21 pontos de vantagem, faltando 2 minutos para acabar o segundo quarto. Nesse momento, o Donovan Mitchell tinha 8 pontos. Era só isso. Então, não foi um desses jogos em que o cara tá uma máquina de atacar e de pontuar e, portanto, chega em 71. Não foi o que aconteceu. Não, ele estava distribuindo o jogo e nem assim o Kevin estava acertando todos os arremessos. Não é que ele estava com 20 assistências no primeiro tempo também, não estava. E precisou botar a bola debaixo do braço e comandar sozinho essa reviravolta. Não digo virada, porque a virada só veio na prorrogação, né? O Kevin teve a chance até com o lance livre do Kevin Love de virar o jogo no finzinho do quarto período. Kevin Love errou o lance livre e aí ficou nessa de Bulls abre 2, abre 3, o Cavs empata até o jogo, até o empate final no lance livre que o Donovan Mitchell errou de propósito, pegou ele mesmo o rebote e fez os 2 pontos nos segundos finais. Foi só para avisar pro Luka Doncic que ele também consegue fazer. Se você faz, eu faço. Incrível, a gente teve 3 desse no intervalo de uma semana. A gente já viu na história da NBA alguns, mas não tantos em sequência. Não, né? Isso é absurdo. Embora esse, não saiu ainda o relatório da NBA que comenta os últimos 2 minutos do jogo apontando erros da arbitragem. A NBA faz
esse relatório aí todas as rodadas. Em todos os jogos que são apertados, jogos com placares que estão ali bem próximos, a NBA libera esse relatório. Eu chequei antes de começar a gravar, não saiu esse relatório ainda. O último que saiu é do dia 31 de dezembro. Então, mas quando sair, eles vão mostrar que não deveria ter valido. O Donovan Mitchell já tinha botado um pé dentro do garrafão quando a bola ainda estava no ar antes de bater no aro. Isso é uma invasão. Os jogadores que estão ali lutando por rebote não podem pisar no garrafão antes da bola bater no aro. Isso inclui o jogador que cobrou o lance livre. E é claro que não foi por tanto assim. Eu precisei ficar revendo umas vezes o lance para eu ter minha opinião. Aí depois eu vi um print que estava lá pausado na hora que ele bota o primeiro pé no garrafão e a bola ainda no ar. Não foi fácil, mas foi um erro de arbitragem que custou caro pro Bulls, que já tinha perdido no dia 31, com um arremesso de último segundo do DeRozan que não entrou, e esse relatório disse que foi falta no DeRozan. Ou seja, deveria ter batido os lances livres. Então, na temporada passada, não sei se vocês lembram, dia 31 de dezembro, arremesso de último segundo da vitória do DeRozan, e dia 1º de janeiro, arremesso de última vitória do DeRozan. Dessa vez não. Dessa vez o Bulls vira o ano com 2 erros de arbitragem que custaram jogos no último segundo. É surreal pra gente ver como a coisa ali é bem fina, assim, né? A margem de erro é assim e a fase do Bulls não tem nada dando certo. Mas pelo menos foi um erro que permitiu que a gente visse história sendo feita. Foi uma atuação realmente épica do Donovan Mitchell. E o Donovan Mitchell, com esses 2 pontos que ele pegou no rebote ofensivo, chegou a 58 pontos, que por si só já era a maior marca da história do Cleveland Cavaliers, superando os 57 que o LeBron dividia com o Kyrie Irving. Era a maior marca do Donovan Mitchell num jogo de temporada regular. E porque aí, os números históricos dele eram todos em playoff. E aí depois ele fez uma chuva de bolas de 3 pontos na prorrogação. E, curiosamente, ele começou a prorrogação sem forçar o arremesso. Ele só foi fazer essas 3 bolas de 3 pontos dele na prorrogação depois que o Kevin Love e o LeVert deram airball tentando converter arremessos. Tava todo mundo muito cansado, e aliás, isso até rendeu uma matéria no site da ESPN gringa do... esqueci o nome dele. Tô com a matéria aberta aqui. Com o Brian Windhorst. Ele fez uma matéria sobre como foi a off-season do Donovan Mitchell e de como foi focada na parte física. Então lembra o filme do Adam Sandler, de subir a ladeira? Ele fez isso. Ele subiu a ladeira. Ele não subiu uma ladeira, mas ele contratou um cara lá, um preparador físico para ele, tinha que fazer piques, sprints de 50 metros, e ele fazia não sei quantos ele tinha que fazer de 100 metros, aí depois ele fazia de 200 metros, aí para terminar ele tinha que fazer um de 400 metros, ia ficando mais longo, e ele fez isso ao longo do verão inteiro, e ele explica até que ele foi para Orlando, na Flórida, no verão, tudo bem quente, ele foi numa parte da cidade que é bem úmida, então era tudo para ele sofrer. Para ele ir se acostumando. Dizem que o LeBron já há muitos anos dorme em câmeras hiperbáricas de tempos em tempos para forçar o pulmão a trabalhar melhor. E aí o Windhorst deve ter lembrado disso na prorrogação, quando o Donovan Mitchell foi, acho que não sei se ele pega o rebote, mas ele pega a bola no campo de defesa e atravessa todo mundo. Ele passa pelo Zach LaVine como se ele não estivesse lá. O Zach LaVine que deu airball também na prorrogação, né? E vai de um canto para outro e faz uma bandeja. Acho que foi a única bandeja dele na prorrogação, mas é um pique. E aí depois dessa posse de bola da bandeja, no ataque seguinte, ele entrega a bola pro Caris LeVert e vai pro cantinho da quadra. Eu falei, agora você cansou, né, desgraçado? Eu deveria estar cansado. E aí, de repente, tá com a mãozinha no joelho lá, cansado. De repente, ele sobe, dá um pique, recebe um handoff do Kevin Love, mete mais uma de 3, que acho que é a terceira e última. Não, ainda tinha um pouquinho mais. Ele precisava de uns 10 segundos só pra pegar um ar. Então foi técnica, foi arremesso, foi capacidade de distribuir passes e foi a parte física que sobreviveu até a prorrogação. E é isso que vai ficar na minha memória de ter assistido esse jogo. Se você não assistiu ainda, uma bela oportunidade aí é usar o League Pass para você voltar no tempo e poder ver o jogo. Mas o que vai ficar na minha memória é que o Donovan Mitchell só fez esses 71 pontos porque ele sobrou. Ele não estava forçando o jogo, o Cavs tinha outras opções, ele acionou essas opções sempre que possível, é porque o pessoal foi cansando, as outras coisas não estavam dando certo, e aí ele foi encontrando jeitos de manter o Cavs vivo na partida.
No terceiro quarto, quando a diferença já estava quase em 20 pontos, ele cobrou 12 lances livres. Ele percebeu que ele precisava Baixou a bater para cabeça dentro e e foi. trombar com todo mundo. Depois ele voltou para o jogo dele normal de encontrar os companheiros com os passes. E aí os companheiros acertaram, né? Isso é importante, senão não teria empate, não teria virada. O Caris LeVert, que não acertou quase nada, acertou uma bola de 3 muito chave, faltando que 1 minuto e pouco. Ele tava com 1 de 9 arremesso, acertou aquele arremesso. O Jarrett Allen, que você falou agora há pouco, recebeu ponte aérea. Eu tava vendo aqui o tempo das assistências dele, e é muito engraçado. Ele tava com 3 assistências no jogo, ele acabou com 10. Ele tava com 3 no último minuto do terceiro quarto. Aí no último minuto do terceiro quarto ele dá mais 2 assistências. E aí depois no quarto período ele dá todo o resto, na prorrogação acaba não dando nenhuma. Então nos últimos 13 minutos de jogo é praticamente onde ele consegue todas as 10 assistências dele na partida. E somando os pontos que ele fez e os pontos que ele permitiu com assistências, foram 99 pontos. O que é muito próximo dos 104 que o Chamberlain conseguiu no jogo de 100 pontos dele. É a segunda maior marca da história, eles chamam de pontos gerados na história da NBA. Então... Segunda maior marca. Foi incrível, foi uma atuação completa, ele não pontuou apenas, ele estava distribuindo a bola. Will Chamberlain fez 100 pontos, deu 2 assistências para cestas de 2 pontos, não tinha bola de 3 naquela época. 3, claro. Então gerou 104 pontos, o Donovan Mitchell chegou a 99, embora 2 dessas assistências para o Chad Osman, ele passou para o Chad Osman na linha dos 3, o Osman pegou, fintou, deu 2 dribles, fintou a defesa, fez uma bandeja. O normal. Aquele famoso benefício, o cara da mesa olhou e falou, foi uma assistência, sim, pô. Mas de qualquer forma, oficialmente 10 assistências, oficialmente o Donovan Mitchell gerou 99 pontos pro Cavs. E o que eu acho chocante é que se você vai ver o usage rate, que é a porcentagem de jogadas quando um jogador está em quadra, que acabam pelas mãos dele, seja num arremesso, seja numa assistência, o Donovan Mitchell está em 14º lugar na NBA. Só 30% das jogadas, quando ele está em quadra, de fato terminam com ele ou por ele. É um número muito baixo. O Embiid e o Doncic de Antetokounmpo tem 37,5. Mas é muito por conta do Garland, né? Então, ano passado foi a maior média desse usage rate da carreira do Donovan Mitchell no Utah Jazz. Então, e o Jazz foi bem, até dar errado, claro que a gente lembra bem, mas ele é capaz disso. Mas eu acho legal que ele não precisa mais fazer isso tanto, e quando precisou fez 71 pontos. É surreal. Então, ele não é um desses jogadores que monopoliza completamente o ataque. Precisou ontem, em momentos específicos do jogo, e ele realmente estava sobrando demais na parte física. É exatamente o que o Cavs precisava quando foi atrás dele. O ataque do Cavs sempre foi muito engessado, sempre teve dificuldades. Não foi desengessado, mesmo com o Donovan Mitchell, mas quando precisou, ele encontrou um jeito de pontuar, nem que fosse ali na marra, com lances livres. Eu abri aqui rapidinho quando você falava, e o usage rate dele no jogo de ontem sozinho foi de 43,4%. Foi quase metade de todas as posses quando ele estava em quadra. Então ele tem a média aí de 30, né, mais ou menos na temporada. Ontem foi para 43, que aí já é um número mais de acordo com esses outros jogadores que você citou. Então, quando precisou, ele fez e fez muito bem. Mas pensando que o Cavs quer brigar por coisa grande, o Donovan Mitchell diz isso, que eles estão brigando para chegar longe na Conferência Leste, para brigar por título. As duas coisas valem. É legal que ele não precisa fazer, e é importante que quando precisa ele faz. Porque a atuação assim nos playoffs ele tinha também. Né? Ele já tinha. A gente duvidava que ele era capaz disso tudo. É só que 71, né? É muita coisa. É muito ponto. O último jogo de 70 pontos que a NBA viu foi aquele do Devin Booker contra o Boston Celtics alguns anos atrás. E foi um jogo que deu até alguma polêmica, porque o Celtics ganhou aquele jogo do Phoenix Suns, que na época era um time bem fraco ainda, com alguma tranquilidade. Então, os jogadores do Suns foram só tipo, vai, bola no Donovan Mitchell, no Devin Booker. E ele foi pontuando, mas o jogo nunca foi próximo e depois teve jogador do Celtics tirando sarro, do tipo, vocês estão comemorando derrota, que vergonha. E é por isso que esses jogos de 70, 80 pontos como o do Kobe,
quando você cristaliza aí na memória, é uma coisa bem diferente do que foi esse jogo do Donovan Mitchell. São jogos em que o time quer que aquele jogador pontue a todo custo. É que me lembrou mais o do Kobe, porque assim como o do Kobe, o time ficou muito atrás no placar e precisou de uma virada. O Lakers precisou de cada um dos 81 pontos do Kobe. Acho que a única diferença é que o Lakers ganhou no tempo normal, né? Então foram 81 pontos pro Kobe. Não precisou da prorrogação. Sem prorrogação, o Donovan Mitchell fez 58. E o Lakers virou antes, né? O Lakers acho que vira o jogo no começo do quarto período. O Cavs não foi assumir a liderança na prorrogação só. Então foi um jogo bem mais sofrido pro Cavs. Mas a diferença pro caso do Devin Booker em especial foi essa. Foi um jogo que não foi tão disputado assim. O de ontem não. Ele precisou errar lance livre nos segundos finais para pegar o rebote, fazer mais uma cesta, senão eles estavam mortos. Uma atuação espetacular. E do ponto de vista anedótico, o Kyrie Irving disse que já sabia que isso iria acontecer, que o Donovan Mitchell estava pronto para bater algum recorde, porque jogaram... Ele sonhou com isso. Eles jogaram Call of Duty antes na internet, e o Donovan Mitchell estava numa sequência absurda de mortes dando tiro. Ele percebeu que o Donovan Mitchell estava num daqueles dias especiais em termos de foco. E aí isso iria, de alguma maneira, aparecer em quadra, e apareceu. É mole? Nossa, o Kyrie Irving. É um personagem muito fascinante, né? Por isso que eu fico falando, Kyrie Irving, eu não quero te cancelar. Fala umas bobagens moderadas. Não vai longe nas bobagens, que ele pode, é capaz de ir bem longe nas abobrinhas que ele fala. Enquanto ele fica nessas, melhor personagem. Mas sabe que eu gosto muito dessa ideia de que jogadores muitas vezes são obsessivos. Eles têm focos completamente fora do normal e que poderiam ser muito nocivos para eles, mas que os jogos permitem que eles usem de alguma maneira positiva. Imagina você estar nesse dia de foco total, que ele é capaz de qualquer coisa, mas ele não é um atleta profissional. Isso, talvez ele tenha que ficar limpando a calha da casa dele, obsessivamente cai do telhado, né? Não, no Call of Duty ele foi lá e simplesmente ganhou várias partidas. E aí entrou numa quadra de basquete e fez 71 pontos. Será que o Kyrie Irving entrou na KTO e fez uma fezinha lá? Mais de não sei quantos pontos. Porque ele viu que eles não podem apostar, eles não deveriam apostar. Você, amigo ouvinte, pode se dar esse luxo. Os jogadores não podem. Mas é legal que o Donovan Mitchell é um desses jogadores que tem esse tipo de foco. Ele é um desses jogadores que esquenta. As atuações dele épica nos playoffs são essas em que ele faz sequências consecutivas de pontos. E é por isso que é tão legal ver um jogador que fez 5 pontos no primeiro quarto, 11 pontos no segundo e, de repente, 24 pontos no terceiro, colocando a bola embaixo do braço. Depois 18 no quarto período. Os 13 na micro-prorrogação, que são só 5 minutos. Foram sequências inesquecíveis de pontos, mesmo que o começo tenha sido bem diminuto. E não sei se já surgiu esses comentários na internet, acabou de dar uns 15 minutos aqui. Porque eu lembro que na época do Kobe tinha muita gente falando... mas também foi contra o Raptors, né? Que na época era um time bem, mais ou menos. E a defesa do Bulls a gente sabe que não é tudo isso. Mas é sempre bom lembrar. 71 pontos. Tem gente enfrentando o Bulls todo dia. Claro que ninguém faz isso. Né? Tem gente enfrentando defesas piores que a do Bulls todo dia e a gente não vê atuações assim. Então é claro que é mais provável que aconteçam 71 pontos contra uma defesa de média para ruim do que contra a melhor defesa, mas não é fácil por causa disso, muito menos histórico por causa disso. Perfeito. E é muito louvável, a história sendo feita, com as assistências fica mais impressionante, quando a gente chega nos 99 pontos gerados, somando os pontos e assistências, porque a maioria das assistências foram para bolas de 3 pontos, né? Então isso coloca o nível histórico do que o Donovan Mitchell fez na noite de ontem. Isso, e foi histórico, e a gente não vai esquecer de 71 pontos, mas é importante a gente perceber que está inserido numa temporada especial, em que a gente está vendo muitos jogadores conseguirem conquistarem marcas históricas. Parece que os ataques estão, de fato, deixando as defesas para trás. A gente já conversou disso aqui no 15 Minutos, falamos disso bastante no podcast. Parecia aí na temporada anterior que as defesas da NBA como um todo tinham encontrado maneiras de atrapalhar o avanço dos jogadores ofensivos nos últimos anos. Já ficou para trás. Já ficou
completamente para trás essa ideia. Os jogadores ofensivos estão sobrando e muito, e sobrando com muitos rebotes, com muitas assistências. Esses jogadores que são cada vez mais completos e fazem tudo, estão se proliferando pela NBA. Donovan Mitchell é só mais um exemplo disso. E eu vi um número legal no Twitter, que foi o primeiro jogo de 50 pontos do Donovan Mitchell em temporada regular, né? Ele só tinha feito nos playoffs, que para ele parece mais fácil. E tem uma lista de jogadores que nunca fizeram 50 pontos no jogo de temporada regular e qual é o mais provável. E o primeiro da lista é o Anthony Edwards, porque ele já tem 5 jogos de 40 pontos e ele só jogou 181 jogos na carreira, então 2,8% das vezes ele chegou em 40 pontos, seria o mais provável. Ele tem pouquíssimas partidas. Seguido, e aí tem os 2 jogadores do Clippers. O Paul George e o Kawhi Leonard nunca fizeram 50 pontos num jogo de temporada regular. É mesmo? Nenhum dos dois. Impressionante. Os 2 grandes estrelas, grandes pontuadores. Que absurdo. Já fizeram em playoff. Numa temporada de potência ofensiva como essa e de jogadores marcando mais de 50 pontos pela primeira vez na vida, Paul George, acorda aí, né? O Kawhi a gente sabe que se ele tiver com 48 e o time estiver ganhando, ele vai descansar, dormir. Exato. Mas o Clippers é um dos 4 piores ataques da NBA nessa temporada. Tá faltando aí esse tipo de atuação. E se o Cavs, que tem um ataque bem fraco, quando tem esse tipo de pontuação do Donovan Mitchell, ganha um jogo difícil, é claro que o Clippers ia se beneficiar de ter atuações épicas, né? E, bom, a lista ainda tem outros jogadores que nunca fizeram, o Shai Gilgeous-Alexander, o Jordan Poole ainda não fez, o Zion nunca fez 50 pontos num jogo. Quando eles fizerem 50, 60, a gente fala aqui. Isso, Quer dizer, agora que um cara marcou 71, não vai ser 50 que vai render 15 minutos. Precisa mais 60 para cima. A gente tá ficando mal acostumado. Mas que bom que a gente tá ficando mal acostumado nessa temporada. Acho que a gente precisava de uma temporada de alto nível como essa, hein? E é isso. Quinta-feira a gente tá de volta para falar de mais atuações históricas, mais de times decepcionando, né? Tudo alegria. Tem time sendo ruim. Tem time sendo ruim. Quinta-feira a gente grava o podcast aqui no YouTube, ao vivo, a partir das 5h30 da tarde. Isso, no 15 minutos a gente sempre fala sobre esses temas mais universais ou atuações históricas. No podcast semanal a gente consegue analisar melhor os times e a campanha dos times, o momento que eles estão vivendo lá. Então a gente conta com vocês. Quinta-feira no YouTube, sexta-feira no Spotify, seu criador de podcast favorito. Até lá. Tchau! Tchau, tchau!